A conversa de hoje é basicamente sobre buscas do autoconhecimento, que nem sempre são legais, né? Nem sempre a gente acerta no nosso caminho. A gente tem essa ideia de que uma vez que a gente está querendo se conhecer, a gente vai ter um caminho maravilhoso e sem problemas, e que a gente vai se iluminar nessa vida, e que vai ser incrível e etc. Oi, Carol. Mas nem sempre é. Nem sempre é bonito, nem sempre é fácil. E é sobre isso que eu vou conversar com a Camila hoje. Para falar muito das nossas experiências. Não é para ficar dando bronca em ninguém, né? Falar, não, você tá errado e eu tô certa. Não, não é nenhuma intenção desse gênero. É muito mais pra gente pensar um pouquinho a respeito do que a gente tá fazendo, porque eu tenho certeza que a gente quer genuinamente se desenvolver, não é para ficar mostrando para os outros, não é, né, uma coisa externa. A gente de fato tá com uma boa intenção e nem sempre a gente consegue se dar muito bem nesse caminho do autoconhecimento. Oi, ela, bem-vinda. Então, bom, para quem não me conhece ainda, que eu acho que é só o Gustavo e a ela e a Rafa, eu sou a Jorge, eu sou a criadora do Mariazen. Mariazen nasceu... Oi, Fabi. Mariazen nasceu em 2016, começou bem devagarinho. E desde então eu tenho estudado e pesquisado a meditação, né? E agora eu tô abrindo mais para compartilhar os meus conhecimentos e ajudar as pessoas com o que eu aprendi. Não só com a minha experiência, mas com o que eu aprendi pesquisando, estudando, tentando entender como funciona. E embora eu esteja muito mais ligada à ciência e à filosofia, essa parte da meditação, eu entendo que o nosso caminho espiritual, ele não é único, né? A gente toma vários caminhos diferentes e muitas vezes envolvem outras coisas, né? A gente não fica só na ciência e na filosofia. Existem coisas esotéricas, existem várias outras coisas que acabam formando esse nosso caminho, né? E como eu não tenho competência para falar sobre essa parte esotérica, por isso que eu convidei a Camila para conversar com a gente a respeito dessa parte, porque também eu não vou me meter a falar coisas que eu não faço a menor ideia, né? Então é melhor trazer um especialista aqui para poder falar. E pelas conversas que a gente já teve nos últimos tempos, é muito interessante perceber como, independentemente do caminho que a gente escolhe, que seja um principal, digamos assim, os erros em que a gente incorre são basicamente os mesmos, porque nós somos pessoinhas, né? E pessoinhas falhas e que deixam de ver algumas coisas que são importantes. Oi, César. Então, né, é muito mais para pensar a respeito disso. Então, agora eu vou chamar a Camila. Se eu descobrir como chama a Camila. Camila, você pode me mandar uma... Você pode me chamar para participar da live? Porque não tá aparecendo os botõezinhos aqui. Vamos ver. Isso. Ela vai se apresentar também para que vocês conheçam ela e o trabalho dela e tudo mais. Olá, Oiê! boa noite. E aí, Camila, como está? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? É que eu tô aqui Uhum. com o fone, não tá dando eco, né? Não, tá ótimo. Pelo menos para mim Ótimo, tá então. ótimo. Tô muito Então, bem, Camila, e você? tudo bem, vamos fazer de conta que a gente não estava se falando até 5 minutos atrás, né? Sim, Então, é. não, porque Nós a nos gente não... falamos o dia inteiro, mas tudo bem. Exatamente, vamos fazer de conta que a gente não se viu, não se conversou, né? Então, Quem é você beleza. mesmo? Não lembro de você. Foi você que mandou a solicitação para participar da minha live, eu não sei. Sim. Então, Camila, se você quiser se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho do seu trabalho e tudo mais, para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, boa noite a todos. Agradeço ao seu convite, claro, né? Essa oportunidade da gente falar aqui um pouquinho sobre tanto o nosso trabalho, mas também compartilhar. Eu acho que a essência está no compartilhar mesmo. E meu nome é Camila, eu tenho formação em psicologia já faz alguns anos, não vou falar quanto, né? Pra Não quê? precisa, não. Não precisa. Mas já há uns 4 anos por buscas pessoais, espirituais e estudos, eu comecei a buscar o caminho, né, das áreas mais espiritualistas, esotéricas, e
Fiz alguns cursos e decidi trabalhar com as terapias holísticas, integrativas, complementares, vibracionais e toda essa gama aí de terapias. E não sei se sou uma especialista, mas sou alguém que andou muito, que Então, pesquisou muito, que andou por vários caminhos naquela busca desenfreada, caiu muito, continua caindo, então acho que nesse caso devo ser, né? De então, tropeçar e levantar. Mas comparado a assim, mim, você é muito especialista, então, né? ah, mas assim, eu acho que basicamente, quanto mais a gente busca, e se a busca é realmente sincera, acho que mais humano a gente fica, né? Mais a gente se dá conta de que nós somos humanos mesmo. A gente busca tanto a luz, tanto a divindade, e que a gente olha e esquece de olhar para esse humano que a gente, Uhum. do nosso lado humano, que é fundamental. A gente esquece também que os erros que a gente comete fazem parte do processo, né? Não é que, putz, aconteceu um erro, mas apesar disso eu consegui. Mas que o erro é uma parte fundamental do nosso processo. A gente Totalmente, perceber o erro e trabalhar em cima dele, né? Que não é só, putz, né, fiz totalmente. cagada, mas desculpa, gente, eu xingo, tá? Espero que vocês se acostumem com isso. Mas a gente às vezes erra, às vezes a gente pisa na bola, e isso faz parte do nosso processo. A gente quer evitar muitos erros, mas na verdade é isso que faz a gente crescer, né? É isso que a gente faz a gente evoluir e deixar de evitar esse tipo de coisa é fundamental. Eu acho que o primeiro passo desse caminho, né? Pois é. A gente tem nessa tentativa aí de busca espiritual, a gente passa a olhar para a gente com mais compaixão, né? A se criticar menos, a olhar para as nossas qualidades, para aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo. E isso é gostoso, né? É um momento Uhum. assim, quando a gente começa a deixar esse lado de culpa e buscar um propósito, a gente se sente bem. Só que eu vejo esse processo de busca espiritual e de autoconhecimento nessa linha como um processo de altos e baixos, né? A gente tem aí como uma lei hermética o princípio da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e a gente tem opostos, uma dualidade aí que a gente vive, e quando a gente sobe muito, a gente tem que descer. Então, quando a gente acha que está ali no ponto, poxa, agora eu cheguei, agora eu estou iluminada, não digo iluminada, mas assim, agora eu estou evoluindo. Aham. Para, agora você vai descer. É Não tipo, pense que calma, você chegou. Calma, aguarde, né? Não é só isso. É tipo aguarde. anúncio da Polishop, né? Mas não é Até só a isso. Ainda tem muitas outras coisas que você precisa aprender na sua vida, né? Calma, Quando você baixa a acha que bolinha. você chegou, é porque você não chegou. Você subiu, Exatamente. ótimo, mas essa escada ela é infinita. É um Uhum. passo à frente, um passo acima, um passo à frente, um passo acima. Infinitamente. Sim. Isso pode soar meio frustrante para as pessoas, né? Porque, ah, não, mas eu quero virar um Buda agora, né? Mas, Imediatismo. exatamente, isso causa muita ansiedade também nas pessoas, né? Muita gente procura espiritualidade e talvez eu tenha sido uma delas. Eu não estou falando que, né, você fez errado, mas eu não, né? Mas existe muita ansiedade nessa procura do autoconhecimento porque a gente quer as respostas agora, né? Eu quero resolver meu problema agora, porque tá doendo, porque tá ruim, porque, né, eu quero sair dessa. E às vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos nessa, né? Porque acaba se precipitando, né, nas respostas que a gente encontra, nas ferramentas que a gente procura, ou como a gente usa as ferramentas, né? Então, tudo isso é um fator também, né? Mesmo na meditação, você pode acabar se precipitando e achando que você descobriu, né, Jesus, ou Buda, né, no caso, mas e não era bem isso, né? Tipo, é muita calma nessa hora, reflita, hashtag reflita, porque, né, vamos com calma. Né? Então, inclusive, a ideia, eu contar, né, pro pessoal, a ideia dessa live surgiu quando eu percebi em mim mesma essa questão da ansiedade.
Eu andava nos últimos meses numa época bastante incerta, que eu não sabia muito bem para onde ir, nem o que fazer, nem nada. E aí, embora eu seja uma mulher da ciência, filosofia, etc, etc, eu gosto do oráculo. Só que aí o que que eu fazia? Eu apelava querendo justamente as respostas que eu não estava encontrando, né? Então, eu percebia que na minha ansiedade, todo dia eu estava lá tentando achar uma resposta e, né, acho que era muito mais a validação do que eu já sentia do que propriamente uma resposta que eu não sabia. Então, ficava uma coisa meio atravancada e que no final das contas não me ajudava em nada, porque daí só me deixava mais ansiosa quando saía uma resposta que eu não gostava, que eu não concordava, deu, meu Deus, não, vou tirar de novo, sabe? Então, isso não ajuda também. E a grande realidade é que eu já tinha as respostas aqui dentro. Aliás, fazia muito tempo. E eu tava tentando A gente achar quer uma elas fora. validação, né? Exatamente, querendo, não, eu quero que o tarô me diga agora o que eu tô querendo fazer, mas eu tenho coragem. Então, né, a gente anda em círculos muitas vezes nesse caminho, justamente por causa da nossa ansiedade, por não querer ouvir o que a gente mesmo está falando, né? Mas frequentemente as respostas já estão aqui, né? A gente não está precisando procurar fora, né? E a gente tem, é uma busca por resultado em tudo na nossa vida, não só nesse tipo de busca espiritual, mas a gente quer o resultado, essa ânsia por resultado. E nessa ânsia, nessa ansiedade por resultado, a gente não vive o processo. A Uhum. gente perde os detalhes do processo porque a gente quer chegar. E nessa busca, a gente quer evitar o sofrimento, isso é algo inerente do ser humano, né? Isso é biológico, isso é psíquico, nós queremos o caminho mais fácil, claro, né? Evitar o sofrimento e a gente quer viver bem, a gente quer ser feliz. E até existe um termo nessa área que chama spiritual bypassing, né? Em que nessa ânsia de chegar, nós começamos a negar aspectos negativos, né, da nossa personalidade, ou eu não posso sentir isso. Então a gente vai reprimindo sentimentos negativos, raiva, ciúme, ou então eu não posso agir dessa forma, por dentro tá sentindo, mas Uhum. socialmente eu não posso agir porque eu tô frequentando tal lugar, eu faço parte do grupo tal, eu sou terapeuta, e as Aham, eu pessoas, quando sou a gente meditadora. entra, Gratidão por você se impor meditadora, no instrutora culto. de yoga, terapeuta, alguém Aham. do desenvolvimento pessoal, algum coaching e, enfim, a gente tem esse papel social, a gente tem que prestar contas, né, disso. E as pessoas esperam isso da gente. Então, mandou um Uhum. palavrão, reclamou de alguma coisa, fez um comentário, tipo, que a gente faz, né, uma crítica, um julgamento, já é mal visto. Então, ninguém quer ser mal Aham. visto, né? Então, Sim. eu preciso vestir ali Dalai Lama, né? Sim. E Aham. as pessoas têm que tocar nas minhas vestes para ser curado, para serem curadas, e não é assim. Gente, nós sentimos, o processo é esse. O processo é justamente identificar tudo isso, né? A gente evolui, a gente aprende, a gente se torna melhor, mas a cada camada que a gente vai desvendando e resolvendo, a gente vai olhando para outras coisas que são muito mais sutis e mais difíceis de serem percebidas. Uhum. Então é E é necessário uma devagar, né? sutileza, é devagar. E é necessário uma sutileza para perceber o quanto a gente se boicota, a gente se reprime. E isso é muito perigoso quando a gente se reprime nesse caminho, porque a gente perde uma super oportunidade de evoluir, porque é nessa identificação de tudo que ainda existe, né, como empecilho, esse é o processo, gente. Então, toda vez que vocês, que eu e que todos nós percebemos, né, que, poxa, eu tô pensando um negócio, eu fiz um comentário tal, poxa, eu fiz né, dei um palavrão, briguei no trânsito, enfim, Uhum. oportunidade, gente. Eu sempre falo, viva intensamente aquilo que você está sentindo, mas não se demore nisso. Sim, e tem essa E se questão também demorar é se apegar. Sim, exato, que era da meditação. Então, tem muita gente que confunde isso na meditação, pensando, meu Deus, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir inveja, eu não posso ter ciúme, mas a questão não é essa. E também não é que você não possa demonstrar, claro que você pode demonstrar. Se o negócio tá ruim, se o negócio tá apertando, demonstra.
A grande questão da meditação é que você não reaja automaticamente às coisas, que não seja assim um pabufo. De repente eu tô com muito ciúme de você e daí vão soltar os cachorros em cima de você. Não é isso. É que você sinta o ciúme, que você perceba que você tá sentindo o ciúme, pense a respeito. E assim, o que eu tô falando, pensar a respeito, pode ser um segundo. Mas é um Sim, segundo que separa você de uma má decisão, de uma má reação, de uma coisa que seja muito mais apropriada, tanto para você quanto para outra pessoa, né? e no começo você vai reagir. Com É certeza. instintivo. E se Aham. você reagir, não caia na culpa. Não se apegue a isso. Não fique dias e dias. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Sabe? Uhum. É um processo. Isso também faz parte do processo, ao ponto de quando você já consegue deixar de reagir, né? Mas ainda está sentindo, acolha, aceite, né? E saiba que você pode tomar outras opções. Exato. É um Outros tipos de condicionamento da vida reação. inteira. Uhum. Sim, Você está sim. lutando com coisas que estão aí em você desde que você nasceu, basicamente, né? Então não vai ser do dia para noite que isso vai mudar e que de repente você vai virar a irmã Dulce, que é o que o povo fala, né? Não é isso. Sim, Eu acho que nem esse é o é objetivo, né? muito, é muito Mas, né? interessante porque assim, eu passei por eu frequentei templos religiosos, estudei tudo que é tipo de filosofia que vocês imaginam, sabe? Eu gosto muito de ler, estudar, e até que chegou o momento em que eu comecei a estudar a Kabbalah, né, judaica, e uma coisa que eu me identifiquei muito é que né, dos propósitos desse ensinamento no caminho espiritual se chama escrutínio, né, que é você investigar as intenções por trás das suas ações. Né? Mesmo quando você acha que está fazendo alguma coisa, uma caridade, uma coisa boa para você, para o mundo, pode ser que exista uma intenção egoísta, né? E sempre tem, a gente sempre procura, né, fazer algo que também beneficie a gente, né? Ah, mas não, eu sou vegana, né? Isso é maravilhoso, os animais, o mundo, o meio ambiente, mas mesmo que você deseje ser vegana para ajudar o mundo, o meio, isso também te faz bem. Então isso também é algo que te faça bem, né? Então sempre investigar. E muitas vezes a gente passa batido, né? A gente acha que está fazendo porque a gente é iluminado e não é bem assim. Então é sempre bom essa postura de investigar todas as ações, todos os sentimentos, as reações que a gente tem. Porque Uhum. esse é o processo e não há nada de mal nisso. Aliás, esse é o processo. O intuito é esse. Né? Porque quando Sim. você acha que você não tem mais nada para evoluir, é aí que você estacionou. Não existe, né, estacionar na busca espiritual. E também tem a questão de que não faz mal nenhum você fazer alguma coisa por você, né? Você ser vegano porque te Claro, faz bem, joia, claro, né? Não tem ótimo. problema nenhum, ótimo para todo mundo, né? Mas a questão é achar que é só para os outros, é só para fora, né? Que de repente você virou santa ou qualquer coisa assim, ou superior, não é nem questão de virar santa, Sim, né? Mas que também tem muito a questão superior. da superioridade quando a gente descobre uma verdade que faz muito sentido pra gente, né? Que foi o que aconteceu hoje. Vou contar um caos pra vocês, gente. Eu acho que alguns de vocês chegaram no Maria Zen por algumas das propagandas que eu tenho veiculado, né? São de vídeos fazendo algumas explicações a respeito da meditação. E num deles chegou uma pessoa e queria me explicar basicamente o que eu já estava explicando no vídeo. Assim, meio que falando que eu estava errada, né? E eu falei, não, mas não é essa a questão, né? Eu tô falando para pessoas que estão conhecendo agora a meditação. Ele estava falando uma coisa muito mais avançada e tudo mais. E não teve diálogo com ele, porque ele estava tão preocupado em falar que o que ele entendia como certo era o certo, que ele nem estava querendo me ouvir. E aí eu fiquei, nossa, amigo, mas a gente tá falando basicamente a mesma coisa, né? A gente acredita exatamente na mesma coisa, mas ele estava criando polêmica justamente porque ele estava muito fixo nessa ideia de que o que ele tinha entendido que era real, que era massa, era isso e acabou. E a gente às vezes esquece que existe uma variedade gigantesca no mundo, né? Que as pessoas entendem as coisas de maneira completamente diferente, de acordo com o que elas são, com o que elas viveram.
E que a minha verdade não é a sua necessariamente, pode ser, mas que nada garante, né? Queríamos Claro. biscoito. E tem a coisa também, né, de que será que você está com o ideal mesmo de passar um conhecimento, né, para ajudar, né, para contribuir, ou para provar que você sabe mais? Uhum, pois Tem isso é. também. Então, em tudo que a gente faz, cabe todo tipo de análise. Uhum. Porque pode ser que a gente tenha intenções que a gente desconheça. Com Nós certeza. Nossa, acredito. desconhecemos O que a muitas gente mais intenções. tem é isso. Aham. Total, total. Então, são ciladas que a gente cai. Mas, assim, ninguém faz isso intencionalmente, né? Não. Ninguém quer errar intencionalmente. Todo mundo quer acertar, todo mundo tem boas intenções, Uhum. né? Então, antes de julgar, de criticar, a gente tem que ver isso. E antes de fazer isso com a gente, né? Porque quando a gente percebe que errou, a gente fica muito envergonhado, a gente não quer ver também, e isso também atrasa o processo. São coisas muito sutis, é sempre uma linha muito tênue. E quanto mais você avança, parece que essa linha vai ficando cada vez mais tênue, mais invisível, e você não enxerga. Mas o mérito está justamente aí. Né? O Você vai grosseiro, o tá na viciando. Uhum. cara, é para quem está começando no processo, é a gente lá atrás, hoje não. Não é que não tem o que se melhorar. Se você, né, se a gente está achando que ó, não tem mais nada, eu não estou vendo nada, minha vida está maravilhosa, eu estou fazendo só coisas boas, não está vendo, mas uma hora Né? aparece, Parabéns, né, uma hora a gente campeão? Mas reconhece. não, né? Sim. E realmente, nem sempre a gente faz isso com má intenção. Aí tem um exemplo que é meu mesmo. Quando eu encontrei Jesus, que no caso foi Buda, né? Quando eu entrei, né, comecei a meditar e fez tudo muito sentido para mim e realmente meu mundo virou de perninhas pro ar, ficou se debatendo assim, ah, meu Deus, eu achei tudo maravilhoso porque fazia muito, muito, muito sentido para mim. E aí quando eu saí do meu primeiro retiro de meditação, é claro que eu estava enxergando tudo por uma ótica diferente, né? Em tudo eu estava vendo o que eu tinha aprendido no meu curso, tudo eu conseguia enxergar. Ah, isso é aversão, isso é apego, isso é não sei o quê. E aí, isso, ok, né? Mas o problema é que eu começava a ver isso nas outras pessoas e começava a falar, não, mas o seu problema é. Quer dizer, já comecei errado, né? Mas, tipo, não, mas é porque você não tá entendendo. E aí eu tava querendo impor as coisas que eu tinha aprendido, que faziam sentido pra mim, nos outros. Então, por mais assim, claro, eu não tava fazendo isso pra encher o saco das pessoas, é porque realmente achava que eu estaria ajudando. Mas no final das coisas, você tava enchendo o saco mesmo, você tava sendo pentelha. E ninguém perguntou em primeiro lugar, né? Tipo, ninguém perguntou, o que que você acha, né, do que eu estou fazendo? Ninguém perguntou. E simplesmente chegar lá e ficar falando o que as pessoas devem fazer ou o que elas estão errando, né, de graça, isso não funciona, na verdade, né? Nem para mim, nem para os outros. E aí, quando eu comecei a perceber que, nossa, eu tô enchendo o saco, né? É... Inclusive gera resistência, né? O Aham, outro não vai seguir. sim, né? Tipo, meu, sério, para de falar isso, enfia a meditação naquele lugar, não quero mais saber, né? Quando eu parei, quando eu baixei minha bolinha, não durou tanto tempo assim, né? Eu acho que foi mais a empolgação inicial. Mas aí, quando eu comecei a falar de outras coisas, mas pela tangente, assim, não falar você deveria fazer isso, mas tipo, olha, aconteceu isso comigo, eu percebi essas mudanças em mim e tudo mais, aí sim você pega o interesse das pessoas, né? Mas não ficar falando o que que elas estão fazendo certo ou de errado com a vida delas, porque, pelo amor de Deus, quem é que precisa disso? A gente já tem as redes sociais para as pessoas ficarem falando o que que a gente deve fazer ou não fazer, né? Mas você sabe que eu apanhei muito para sacar uma coisa nessas buscas, né? Sempre buscando um conhecimento novo e tal. E aí a gente vai lá, busca um conhecimento, acha que não, agora esse é o conhecimento da verdade. Eu vou viver isso e vou pregar para o mundo. Daí passa o tempo, a gente desanima, conhece alguma coisa diferente. Não, agora complementou, agora eu sei o que é. E vai. Gente, eu já passei. Era um ciclo que se repetia muito e que hoje eu olho, eu estou sempre observando se eu não estou repetindo isso.
eu percebi que eu buscava muito conhecimento e depois eu fui olhando ao meu redor e percebi que isso é uma tendência mesmo, geral. De que a gente busca conhecimento, a gente acha que está buscando conhecimentos novos para expandir a mente, porque a gente, né, quer abrir e tal, e na verdade a gente adequa muito conhecimento ao que a gente já sabe, ao que a gente já é. Então a gente coloca aquele conhecimento numa caixinha e continua fazendo as mesmas coisas achando que está fazendo diferente. E cai sempre no mesmo erro. Né? E a gente cai sempre no mesmo julgamento, no mesmo... É aquela matrix que a gente não consegue sair. Então tem que estar muito atento, porque é sutil. É muito sutil. A gente se ilude, né? A gente se encanta muitas vezes com o conhecimento e fica ludibriado com aquilo e não percebe. Se cega pela luz, que nem um mosquitinho que fica rodando na luz e morre pela luz, Sim. né? Porque a gente não consegue perceber essa sutileza. Uhum. E A também gente tem... quer abandonar o lado humano, né? Sim. Esse lado que a gente considera, não, isso aqui está no passado, não sou mais essa pessoa do passado, vou evoluir. Uhum. Então a gente quer abandonar e olhar para a santidade, olhar para si como santidade. Não funciona. E tem também a questão do nosso espírito crítico, né? Porque quando a gente conhece essas coisas, é muito comum que a gente siga a risca, né? É isso aqui e pronto. E daí a gente esquece de questionar, de ver se, nossa, mas será que faz sentido mesmo? Eventualmente pode fazer, né? Você questiona e de fato faz sentido, mas nem sempre, né? E às vezes a gente acaba se tornando até um pouco dogmático, falando, não, é isso aqui, pronto, porque fulaninho, ciclaninho falou. E, né, vamos com calma, vamos pensar um pouquinho mais, assim. Claro que Uhum. pode estar certo, mas nem sempre, né? Você falou também uma coisa que eu achei interessante da busca por respostas, né? Então a gente vai buscar oraculistas. Eu trabalho com oráculos, né? Foi uma coisa que apareceu na minha vida. Eu sempre tive interesse nisso. E aí um belo dia resolvi estudar mesmo, da onde que vinha, todo aquele conhecimento hermético, sagrado, antigo, enfim. Fui estudar astrologia, fui estudar tarô, os arquétipos, simbologia, mitologia, e achei aquilo incrível, achei que era fonte mesmo de estudo, né, na área mais terapêutica, psicológica, e comecei a fazer um trabalho com isso. E a gente tem vários níveis, né, de interpretação de tudo isso. Uhum. Depende muito do nível de consciência, né, de quem está interpretando, de quem busca. Então, mas o ser humano, ele tem essa tendência mesmo do imediatismo, de querer as respostas, de querer que alguém resolva. E não condeno quem busca cartomancia para o futuro, já busquei. Tem gente que faz um Sim. trabalho legal de orientação, Uhum. já tive trabalhos assim que realmente clareou a minha vida, né? Mas não é para toda hora. Tem hora que a gente não precisa disso. Né? Uhum. Tanto que vira aquela ânsia daquela busca daquilo, né? Por exemplo, a gente tem uma leitura em oráculos, eu nem me considero, por exemplo, taróloga, eu me considero muito mais uma terapeuta oraculista, né? Porque toda a visão que eu tenho é de uma orientação terapêutica, uma investigação, né, do inconsciente e tudo mais. Então, através daqueles símbolos e uma troca com quem você está ali, né, conversando e atendendo, porque eu não estou ali para adivinhar a vida das pessoas. O que vai adiantar eu falar, ó, vai acontecer isso, ou não faça isso porque não vai acontecer? Adianta. Se eu acertar, beleza, eu sou boa, mas não mudou a vida da pessoa. Se eu não acertar, eu não sou boa. E também não Sim. mudou a vida da pessoa, né? Então você tira o poder dela sobre aquilo que ela pode Uhum. escolher. E ela vai ficar dependente daquilo. Então tem que ter uma responsabilidade com isso, tanto quem trabalha quanto quem busca. Mas aí vai de cada um. Eu acho que toda busca é legítima, né? Sim. Tem gente fazendo aí trabalhos maravilhosos em todos os níveis de consciência. Mas assim, a gente tem que ver onde é que a gente está, para onde a gente quer ir, para ver o que a gente vai buscar. E a gente tem também, não só com oráculos, mas nós temos rituais. Né? Será que eu só vou conseguir isso porque eu preciso tomar o banho tal, é o incenso tal, eu vou fazer uma meditação, então eu tenho que preparar o ambiente.
é o incenso tal, eu vou colocar isso, a roupa do yoga tem que ser aquela que eu comprei, o tapetinho bordado, não sei o que e tal. E não tem problema nenhum em usar isso. Eu uso, eu adoro. Né? Eu gosto muito dessa questão de percepção de sensorial e tal. Uhum. Mas não é o ritual. Isso é só Você pode ter preparação, né? experiências. Não é isso. Toda vez que a gente atribui a algo externo, e não é o problema, não é o incenso, não é o banho de erva, não é a erva, não é o cristal. Né? A gente não pode atribuir ao externo. Exato, era aí que eu ia chegar, porque senão a gente acaba se tornando dependente também, né? Tanto das outras pessoas Sim, quanto das ferramentas, né? sim. E a gente, quando busca terapias, também. Uhum. Entrega na vida do terapeuta. Tó, meu problema é esse, resolve. Não é assim. É uma construção. A gente precisa de um tempo nosso também, né? Independente do que você estiver usando, precisa da parte em que a gente está trabalhando ativamente nisso, né? E não simplesmente terceirizar as nossas questões. Então, com certeza o acessório não é o principal, mas muitas vezes a gente incorre nesse erro, né? Que a gente coloca todo o nosso esforço no acessório e acaba esquecendo que o esforço mesmo é nosso, é interno, né? É da nossa É, descoberta e que tem tempos diferentes. Tem insights que vão demorar 2 dias para você conseguir e tem insights que você vai demorar anos a respeito de um negócio que aconteceu em 1998, que foi o que aconteceu comigo, anos atrás. Eu só fui conseguir resolver uma questão minha literalmente 1998, esses dias. E não era uma coisa que eu estava esperando, né? Veio, e daí, nossa senhora, né? Desenterrei o negócio. Mas tá ali, né? E tem um tempo pra gente conseguir lidar com determinadas coisas também. Tem coisas que a gente não tá preparado para lidar agora. E sim. que a gente tem essa urgência, mas não adianta, né? A nossa pressa não tá no mesmo ritmo que o nosso desenvolvimento. Né? E você falando isso, eu me lembro, porque tem um arcano do tarô, né, que é uma das cartas, que é a temperança. Esse é o arcano, é uma carta que tem um anjo, né, toda uma representação, e ele está com dois cálices, como se fosse temperando uma água, né? Então, é a carta da paciência, de saber esperar, né? Então a gente faz toda essa interpretação, de lidar com os nossos opostos, né? O bem e o mal, o superior, o inferior, para a gente poder chegar naquele ponto mesmo, né? No ponto zero, no ponto de equilíbrio. É a própria alquimia da alma. E é interessante que depois da pandemia, essa carta só toda vez, quase todas as vezes que eu tiro para alguém que eu atendo, não só quando a pessoa vem buscar uma terapia com o oráculo, mas muitas vezes pessoas que eu atendo, eu sinto, vamos utilizar um oráculo? Essa carta sai. E nós estamos nesse momento aí de isolamento, quarentena, de paciência. E é interessante porque já virou piada. Porque a pessoa fala, eu sei, vai sair a temperança. Porque ela sabe que ela tem que esperar. Todo mundo tem que esperar agora. É o momento dessa alquimia interna. Né? A vida está pedindo isso pra gente. E eu brinco, eu falo, eu vou tirar essa carta do baralho. Vou tirar outra, e tira outra, e a outra, de alguma forma, ela confirma. Não, então não é o oráculo, na verdade. Uhum. Né? Muitas vezes você vai tirar um oráculo, alguma coisa, sai aquilo que você sabia, e você fala, isso daí, mas eu já sabia. É, me dá uma Por que novidade, eu né? vim Não é isso aqui? que eu quero Não é saber. nenhuma novidade. Né? Então você já sabe daquilo. Claro que Uhum. pode ser um instrumento de muitos insights daquilo que você não tinha percebido e cair fichas, como qualquer outra terapia ou qualquer movimento que você faça para entrar. Meditação, por exemplo. Cai uma Uhum. ficha tão clara, ou você está contemplando, né, a natureza, estou contemplando, eu vejo um movimento ali, poxa, cai uma ficha. Pô, tava na minha cara. Né? Então Sim. não é que o oráculo ele é mágico, ele é encantado, tem alguma coisa ali. Não. É apenas um instrumento, eu considero lúdico, né? Em que a gente brinca, tira um pouquinho desse mental condicionado e a gente vai brincando com possibilidades até chegar naquilo que a pessoa realmente precisa, né? Saber a respeito dela mesma para que ela possa tomar as decisões e jamais buscar a decisão em alguém ou em algum outro fator externo. Uhum.
Queria só fazer uma pequena pausa. Quem está assistindo, né? Porque a gente está conversando entre a gente, mas eu também quero saber das pessoas que estão assistindo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, contar alguma coisa que aconteceu com vocês também, se está fazendo sentido, se não está. Porque infelizmente eu não consigo ver as carinhas de vocês. Eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão comendo enquanto vem a live. Eu não sei o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem interagir com a gente, vai ser bem bacana. A intenção dessa conversa é que seja uma conversa mesmo, mas não só entre mim e a Camila, mas que seja entre todo mundo, né? Porque se você está aqui, eu imagino que você justamente esteja no caminho, né, do autoconhecimento ou queira entrar nele. Então, faz sentido que a gente compartilhe esse tipo de coisas, né? Porque muitas vezes algumas angústias que a gente tem, que a gente acha que está sozinho nelas, são comuns para todo mundo, né? Pode não ser sentido exatamente da mesma maneira, mas está ali, né? Então, se vocês quiserem compartilhar, vai ser bem bacana, vai acrescentar bastante a conversa. Deixa eu ver aqui que a Dani falou. Ui, cara, que sumiu aqui o negócio. Vela. Vela de massa zen, que eu não sei o que é, mas deve ser ótimo. E que bom que tá todo mundo vivo. Tá, Que não tem ótimo, olha, o problema. pessoal está concordando. A intenção aqui é realmente um bate-papo, né? Porque acho Uhum. que os nossos dramas, eles são muito parecidos, né? É o mesmo drama. O ser humano é isso aí, gente. A gente acha, né, que tá diferente É e tal, mas massagem. massagem, ai, que É delícia. massagem, deu, ah, tá. Isso eu sei o que é, beleza. Ótimo. Tô precisando. Ai, Dani É, super, super manja disso. se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Uhum. Eu Não que a acho gente engraçado porque seja. eu Fala. sou uma piada tirando oráculo pra mim. Eu evito, porque eu tiro e falo, ai, tomara que não saia aquela carta. Eu tô de saco cheio disso. Peraí, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu Aham. não deveria estar fazendo. O que que eu tô. Sabe aquela história de cara e coroa? Quando você Uhum. joga a moeda e aquela que você está torcendo antes de cair é a resposta Sim. que você já Sim, se sabe. você É tava na isso. dúvida, é o negócio que vem na sua cabeça enquanto a moeda tá caindo. Exato. Aham. É a tentativa de terceirizar, né, a decisão, a Uhum. tomada de decisão. Pois é, a gente é sem graça e complexo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente é. Acho que o ser humano é risível, né? A gente se leva tão a sério o tempo inteiro e é todo aquele sofrimento, aquela coisa que a gente fica se segurando e, ai meu Deus, o mundo vai acabar. E daí quando você olha, né, dá uma distância entre você e o que tá acontecendo, você vê, mas, nossa, calma, né? Calma, não é pra tanto, assim, é tipo aqueles dramas que a gente faz na adolescência, que daí você olha pra trás e fala, nossa, meu Deus do céu. Às vezes é a mesma coisa, às vezes a gente fica tão enredado ali dos nossos próprios problemas que a gente acaba perdendo a perspectiva das coisas. E é muito disso que a gente precisa, e a meditação ajuda muito nisso, a gente ter um pouquinho mais de distanciamento entre o que está acontecendo e o que a gente está sentindo, para a gente ter um pouquinho mais de objetividade, né, para enxergar as coisas, para entender e não só decodificar o que está acontecendo pelos nossos sentimentos, né? Porque aí a gente é muito fácil que a gente vire refém dele. Se eu tô triste, de repente o mundo ficou horroroso. Se eu tô muito feliz, é tudo lindo, meu Deus, é tudo incrível, mas na verdade, o mundo é exatamente o mesmo. O que mudou é a maneira como você tá olhando para ele, é como você tá se relacionando com as coisas, né? Ó, foi feita uma pergunta para mim. Uhum. Você consulta o oráculo normalmente com qual intenção? Conselhos, luz? Profissionalmente é uma intenção psicoterapêutica, né? Eu abro ali, né? Eu tenho alguns tipos de tiragens, assim, dependendo do que a pessoa quer. Mas, assim, evitando muitas perguntas, sim, não, porque não é a intenção. A partir do estudo daqueles símbolos e daquela troca com a pessoa, né, porque a pessoa vai falando, a gente vai fazendo como se fosse uma psicoterapia, mas utilizando a mitologia, a simbologia, os arquétipos que estão ali. E aí, no final, vai caindo as fichas da pessoa. É como se fosse um auxiliar. E é muito rico mesmo, né? Nesse processo psicoterapêutico. Agora, para mim, geralmente é quando eu estou precisando de uma inspiração e que a minha mente não deixa. Mas eu não tiro com frequência, por incrível que pareça.
Eu não tiro, não fico toda hora ali no baralho, não, porque eu não acredito que tenha que ser dessa forma. Não sei se eu entendi direito a pergunta, se eu respondi. E tem uma outra pergunta para nós duas aqui. Isso. Na É, busca eu de vou ler você, para qual... quem não conseguiu. Isso. Fala se eu respondi, se era isso mesmo. A pessoa que perguntou a outra pergunta. E Uhum. aí depois, aí você lê essa daí para até ela responder. Então, a outra pergunta é da Dani, que é, na busca de vocês, qual foi o momento que se sentiram em uma cilada e como perceberam que não era um bom caminho? Quer começar, Camila? Gente, eu caí em tanta cilada que eu parecia o Bino lá daquele negócio. Tanto que eu mudava de caminho toda hora, né? E até perceber que não é o caminho, sou eu, né? Então, assim, a todo dia, né? Quando eu falei no começo daquela questão de investigar intenções, investigar o porquê que eu tô fazendo aquilo, é isso. Gente, todo dia eu caio em cilada. Acabei de falar uma coisa, cilada. Tô buscando um conhecimento, me senti engrandecida, cilada, Uhum. É. né? E isso, gente, é uma paulada no ego. A gente não quer, mas o caminho é esse. Demorou para eu entender que o caminho era esse. Né? Se a busca é pelo desenvolvimento e eu não olhar aquilo que atrapalha o meu desenvolvimento, não tem busca. É mentira, é cilada. Uhum. Então, para falar quando que foi, geralmente tem uma coisa, tá? Que eu percebo em mim quando eu tô nessa coisa espiritual. É quando eu percebo uma apatia, né, de uma forma geral, né? Não estou falando de situações. Quando eu percebo que a minha vida eu estou numa apatia, eu sinto intuitivamente que alguma coisa vai mudar e que as coisas não fazem mais sentido para mim. É difícil falar isso porque não é algo mental, é muito intuicional, é algo muito de sensibilidade mesmo. Eu percebo que todos os caminhos que eu segui, eu começo a ter esse padrão. Dura alguns meses assim, né? Um bom tempinho. Apatia, é uma falta de interesse, de olhar do tipo, peraí, eu cheguei no topo? É isso? Era só isso? Não. Não é o topo. Tem mais alguma coisa. Tem alguma coisa errada aqui. Eu quero mais. Né? E não no sentido de mais para se engrandecer. Começa a gerar um incômodo, um desconforto interior. Que a conta, parece que a conta não bate. É isso que eu pelo menos assim, hoje é o que eu sinto. A conta começa a não bater e eu fico incomodada, irritada, eu não sei o que está acontecendo inicialmente e depois eu vou prestando atenção, isso vai né, se destrinchando e eu começo a perceber onde é que eu errei, o que eu tenho que fazer. Pelo menos comigo tem sido assim. Uhum. O meu caminho foi muito diferente do da Camila, porque eu passei boa parte da minha vida sem desenvolver essa parte espiritual de autoconhecimento. Tinha a questão do autoconhecimento porque eu sou extremamente introvertida, então eu sempre estava dentro da minha cabeça, né? Só que era um autoconhecimento sem um auxílio, né? De uma perspectiva que de fato me ajudasse, que fosse saudável e todo esse tipo de coisa. Então, quando eu era bem jovenzinha, lá em Barbacena, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, eu tinha enfiado na minha cabeça que eu queria encontrar uma religião para mim. E aí, naquela época, faz muito tempo, não vamos dizer quanto, aquele cara, o autor do Mundo de Sofia, tinha escrito Hum, aquele o livro das religiões. E aí eu fui ler e eu achei tudo incrível, e eu achei o budismo massa. Só que daí, na época, ele falava na dissolução do eu e não sei o quê. E isso para uma criança de 12 anos não faz o menor sentido, porque é justamente naquela fase que o eu é a coisa mais importante do mundo, que a gente está tentando se definir como pessoa, né? E ter o nosso espacinho no mundo. Então, para mim, não fez sentido. Eu descartei e falei: quer saber? Já que nada se encaixou no que eu penso, porque eu sou topetuda assim, então eu não quero. E aí eu passei basicamente a minha vida inteira sem, né? Eu achava que eu não sentia falta, que talvez esse tenha sido o meu grande erro. Eu achava que eu estava ótima sozinha, mas não, né? E aí, finalmente, quando eu tive muitas crises de depressão, eu tive tendências suicidas, foi um negócio punk, assim. A pessoa, quando me deu essa intuição doida,
que a Camila falou, que, tipo, tem alguma coisa muito errada, mas eu não sei o quê. E me deu uma intuição louca. Eu falei, não, eu preciso meditar. Aí sim as coisas mudaram de figura. E é aí que eu percebi que estava no caminho errado, quando eu entrei no caminho certo. Eu sei que isso não dá muito alento, né? Mas eventualmente a gente percebe fazendo essa busca interna, né? Tipo, tá legal, a gente tá se sentindo confortável. A gente tem essa coisinha, porque é muito sutil. Não é um negócio que você acorda e não quer levantar da cama. Isso é depressão, isso é outra coisa. Mas é essa coisinha que fica no fundo da sua cabeça, não, tá faltando, não tá legal. E aí, aos pouquinhos, isso vai se revelando. Né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Aos pouquinhos a gente vai juntando as pecinhas e aí faz sentido, né? E claro que Joed, cada um tem seu tempo e tudo, mas, né, diga. você falou uma coisa que eu lembrei, né, de um desses momentos que foi quando eu decidi, né, sair, né, da psicologia tradicional e ir para essas áreas de terapias holísticas. Foi em 2015. Eu passei um grande período da minha vida com busca espiritual e realização profissional e material. Quando eu cheguei mais ou menos nos objetivos que eu tinha traçado naquele médio prazo, eu parei e falei assim, é só isso? Né? E aí aquilo caiu e eu comecei a ficar muito apática. Eu comecei a lembrar do meu passado. Eu fui ver um show de rock, eu amo rock, gente. Fui ver o show do Faith No More, que é minha adolescência e tal. Eu Mike falei, gente, aquela Patton. menina fala nada, né? Crush eterno. Aquela adolescência, eu falei, gente, aquela menina que queria ir para fora do Brasil ver show de rock, não sei o quê. Eu era moderadora de um site brasileiro do Nine Inch Nails. Não sei se vocês conhecem o Nine Inch Nails. Eu fui a dona da primeira homepage de Aerosmith no Brasil, Jura? 1998, sério. Nine Inch Nails é pura depressão, é um negócio, e eu Sim. achava maravilhoso. Eu não era depressiva, não era Você isso não era não. gótica? Psicologicamente, eu amava o movimento gótico, trevoso, mas assim, não era caricata e tal, não, né? E Velvet Underground era minhas Nossa, bandas, sim. Aham. David Bowie, enfim, chorei, Lou Reed morreu, e eu falei, cara, cadê aquela menina? Cadê aquela menina? O que eu me transformei? Né? Fui ler um livro, na época eu lia, né, os evangelhos, Bhagavad Gita e não sei o que lá. Eu falei, mano, vou parar com tudo. Vou parar, não tá dando certo, eu tô fazendo errado, isso não me preencheu, né? E eu acho que o vazio, ele é muito bom porque ele motiva a busca, Uhum. né? Se você achar que não tenho mais o vazio, estou preenchida, então acabou a tua busca. E naquele momento eu fiquei muito mal. Produzia, né, para a sociedade, trabalhava bastante, ninguém percebia, mas eu nunca senti aquilo. Eu falei, eu tô com depressão. Se isso é depressão, eu tô com depressão. Fui ler um livro, fui ler uma autobiografia do Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, O Chili Star Peppers Kitchen, salvou sua vida. Por que salvou não? minha vida. O Anthony Kiedis, eu olhei a vida dele e falei assim, peraí, que mérito há numa pessoa que sempre foi certinho, que sempre buscou espiritualidade, que nunca saiu da linha? Que mérito que eu tive até hoje? Ele teve muito mais mérito do que eu, com tudo o que ele fez. Se vocês não leram essa biografia, leiam. Ela é transformadora. Eu li 4 vezes. Sabe, ela é transformadora. Ela é o ser humano rasgado. E foi aí que eu fui procurar um psiquiatra, mas não foi qualquer psiquiatra, é um psiquiatra que trabalha com homeopatia em altas frequências, ninguém faz o que ele faz, né? Aqui no Brasil, ele não existe. Fui lá e ele é todo místico e ele olhou para mim e falou assim: você não tem depressão, você só tá buscando o teu mestre interior. Não faz mais sentido. E eu conhecia ele de outros lugares, de outros tempos, e ele falou assim: faz mais sentido para você, é agora que você está se ouvindo. E eu fiz todo um processo terapêutico de 8 meses, Under the Bridge. É um processo. Ah, e a biografia ela voltou a ser editada aqui no Brasil, tá? Dá para comprar. Que antigamente ela estava esgotada. E comecei todo um processo, fui fazer muitas terapias, muitas, eu revisitei. Gente, eu mexi em muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu achei que eu ia enlouquecer.
E aí me vinha muito, né, esse negócio, vai meditar, parei com tudo, com estudos, fui meditar, só meditação, os tratamentos e terapias e meditação. E aí chegou, me vinha muito assim, vai estudar astrologia, tarô e numerologia, muito intuitivamente mesmo. Começava a bater e eu só via coisas de tarô, astrologia e fui estudar. Eu já tinha um conhecimento e aí eu descobri que aquilo, na verdade, não era aquele superficial que a gente vê por aí. Eu fui buscar livros muito antigos, que eu gosto muito da fonte, de beber da fonte, né, de filosofias mais esotéricas, antigas. E eu falei, isso é incrível, isso precisa ser resgatado, né? Isso precisa ser resgatado. Quando fez mais ou menos um ano que eu estava nesse processo, estudando, fui fazer curso e tal, mas sem pensar em trabalhar com isso. Eu falei, eu vou ter que trabalhar com isso, porque isso salvou minha vida, né? Inclusive descobri meu propósito com a astrologia e tal. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu começo? Né? Eu vou me apresentar como o quê? E numa meditação, simplesmente uma frase, você só começa começando. Faça. E no outro dia eu coloquei, estou fazendo isso. E estou aqui, gente. Não sei. Coloquei Camila, na só deixa. internet, estou fazendo isso. Estou trabalhando com isso. Sim, e frequentemente essas respostas vêm quando a gente menos imagina. Às vezes a gente nem tá procurando ativamente por elas e de repente, puf, veio, né? Só deixa eu fazer uma Tão pequena rápido. pausa porque a gente tá com 55 minutos de live. Tem mais uma pergunta também, eu não perdi, ela tá aqui, tá? Então, assim, se vocês estiverem afim, a gente fala demais, né? Então, se vocês estiverem afim, a gente pode continuar. A live vai cair e eu posso Se chamar outro. vocês quiserem ouvir histórias, gente, Sim. Então, olha, dá para história aqui vender não falta, roteiro pro galera. Black Mirror, tá? Se eu Se você, começar a contar, a se você Joyce também tem estiver, razão. tem. Se vocês estiverem Oh, afim de ouvir, a gente fala, tá? Então, se não tiverem, joia também, tá? Não tem problema. É muito mais para saber se eu chamo uma outra live ou se eu já encerro por aqui. A gente, né, responde a última pergunta e eu já encerro por aqui. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Claro, a gente não vai ficar até as 11 horas da noite, porque a gente tem que comer, a gente tem que fazer outras coisas, eu tô ficando com fome. Mas a gente pode continuar conversando, porque acho que é interessante, né, a gente conversar sobre as nossas experiências, né, coisas que a gente foi descobrindo e tudo mais. Isso realmente dá muito plano para manga, né? Então, se vocês é isso que quiserem continuar, conecta, né? beleza. Uhum. É isso que gera identificação, porque a gente às vezes fica muito na teoria, no conhecimento, e a experiência é o que gera essas. Poxa, eu fui ter os meus insights numa biografia de uma pessoa comum. E eu estava lendo aí livros de mestres, né? Tao Te King lá, né? Tao Te Ching ou Tao Te King, né? Não Eu sei. não sei falar, né? Então, gente, e aí uma biografia de um cara fez cair a ficha. O povo quer saber. Eu tô procurando a pergunta porque eu perdi, eu tinha deixado ela aqui certinha. Eu vou falar a pergunta, daí fica mais fácil quando eu chamar outra live. É assim. Como temperar, já que falaram de temperança, uma necessidade de catarse, olhar para as sombras e dores, dor de cotovelo, quem nunca, com manter uma vibração positiva. Você quer começar? Eu começo. Eu tenho as minhas opiniões também. Pode falar, pode falar. Eu tenho minhas, mas a gente Vamos se lá. complementa. Sim, a gente coincide muitas coisas, né? Eu acho que a gente está tendo uma visão um pouco equivocada das positive vibes, né? É claro que a gente não é para a gente virar um emo gótico deprimido, etc, né? Nada contra Nine Inch Nails, tem até amigos que gostam. Mentira, eu gosto, tá ouvindo esses dias no carro. Mas parece que a gente tem essa obrigação de estar bem o tempo inteiro, né? Essa coisa, não, eu não posso ficar mal. Eu não, meu Deus, que as pessoas vão pensar, eu não gosto. E tem essa supervalorização das positive vibes que nem sempre condiz com o que a gente consegue no momento, né? É claro que é bom a gente tá bem, mas nem sempre dá, né? A vida é assim, as coisas acontecem, e nem sempre a gente tá num bom momento, né?
Então, primeiro tem essa questão, né, da a gente fazer as pazes com a questão de que nem sempre vai estar legal. E a gente não tem obrigação de estar o tempo inteiro legal, né? Faz parte da vida, faz parte do nosso processo e tudo mais. E outra coisa é que, assim, a questão da busca do equilíbrio, ela é dinâmica, ela não é estática, né? Então, quer dizer, não é que você vai estar equilibrado o tempo inteiro, é que você vai desequilibrar o tempo inteiro e você vai tentar voltar pro meio do caminho, mas é isso aqui, a gente tá assim o tempo inteiro, né? Então, esse equilíbrio é uma busca constante, não é uma coisa que vem uma vez, daí joia, beleza, estou equilibrado, né? A gente tem que trabalhar nisso o tempo inteiro. Então, muitas vezes, eu não sei exatamente o que você está chamando de catarse, né? Se, tipo, botar para fora ou alguma coisa assim. Mas, né, eu acho que na medida que nos incomoda, nossa, calma, que nos faz mal, que está incomodando e que é justo também, porque muitas das nossas reclamações têm muito mais a ver com a gente do que com os outros, né? Mas na medida que isso não tá legal, tem que botar para fora mesmo, né? É muito mais a maneira de como você vai colocar para fora do que o quê, né? É muito mais você avaliar a situação toda, como você tá, como a outra pessoa envolvida tá, do que propriamente você não tá se sentindo bem, porque você tem todo o direito do mundo de não se sentir bem, né? Isso faz parte do pacote. Não, perfeito, colocação perfeita. Nesse caminho aí também, eu penso também que quando a gente fala positivo e negativo, ainda assim é um julgamento, né? A minha forma hoje de tentar fazer essa alquimia, porque isso é uma lei da vida. As coisas funcionam dessa forma, é essa balança o tempo inteiro. E a gente Uhum. tem que ficar nessa balança. Isso a gente não muda, tá? A vida ela vai funcionar dessa forma. Até quem estuda as leis herméticas, né? É uma das leis, é essa balança aí. E a gente vai ter que se adaptar a isso e saber como lidar com isso. Mas é sair do foco do positivo e negativo. O que é positivo e negativo? Né? O que é uma vibração positiva e negativa? Se o negativo, ou seja, vamos usar negativo como sentimentos de ciúme, raiva, tristeza, todas essas coisas aí que faz a gente sofrer, se a gente usar isso como negativo e o positivo é plenitude, contemplação, prazer, alegria, felicidade, todas essas listas aí, essa lista, infinidade de sentimentos e tal, a gente tá se limitando a isso. Se esse negativo servir para eu acordar de uma ilusão, ele é ótimo, ele é positivo. Se o positivo estiver me entorpecendo, fazendo eu me enganar numa coisa que depois eu falo, peraí, não era assim, ele é negativo. Então, Uhum. não importa realmente o que você está sentindo. Não importa se é tristeza ou se é felicidade. Né? Essa alquimia ela tem que ser feita, ela tem que ser temperada. A todo momento a gente está, inclusive, com sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo você pode sentir coisas contraditórias. Somos isso. Uhum. Somos essa bagunça. Eu estava vendo um vídeo do Krishnamurti, do Jiddu Krishnamurti, que é assim, é um sábio hindu aí, ele tem umas ideias e tal, e é muito confuso mesmo. E ele falou, gente, por que vocês ficam tentando entender tudo? O ser humano é essa bagunça mesmo. Aceitem. E aquilo para mim foi libertador, né? Porque a gente fica, não, mas eu não posso sentir isso. Mas enquanto eu estou sentindo isso, eu ainda não evoluí, né? Eu preciso manter a vibração Aham. positiva. Se você, se o mundo é essa gangorra, você precisa viver nessa gangorra. Então, quando você está lá no que você chama de negativo, ainda assim é um trabalho. Se entregue a esse trabalho, viva esse trabalho, enxergue, né, tudo isso que você está sentindo, existe um porquê, existe um motivo ali, viva aquilo, mas não fica só naquilo, não se demore, porque senão você fica naquele sofrimento interminável, se apegando àquela âncora de dor, ou então fica naquela felicidade que você acha que é a plenitude divina que você encontrou para sempre, e não é, é uma ilusão.
Você está se entorpecendo, você não está percebendo outras coisas que estão acontecendo. Uhum. Eu penso dessa forma hoje, né? Porque não sei É, amanhã. frequentemente a gente acaba se apegando às nossas dores também, né? A gente pensa que não, eu só vou me apegar às coisas gostosas, mas muitas vezes a gente se apega à nossa dor, né? E não deixa ela embora, não lida com ela, só fica ali, né? Em coisas que fizeram a gente sofrer, coisas que fizeram mal, né? Nosso passado, né? Várias coisas. E em vez da gente elaborar isso e soltar, a gente fica segurando nelas, né? Então, essa questão do positivo e negativo também entra nisso, né? Porque a gente vê isso como algo negativo, fica segurando o negativo e não solta nunca, né? E a tendência é achar que a gente só vai segurar as coisas que a gente gosta e vai ter aversão das coisas que a gente não gosta, mas nem sempre, né? E você, como psicóloga, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Que Pois faz é. parte. Eu vou. Quando eu falo hoje, né? Eu enxergo as coisas e é muito pouco tempo isso. Isso na teoria é lindo, né? É lindo na teoria. Eu sabia disso há muito tempo. Não se apegue aos Uhum. julgamentos, o que é bom, o que é ruim. Gente, isso na teoria é lindo. Mas ano passado que eu fui viver realmente essa situação, já que o povo gosta de história, eu vou contar uma historinha para vocês, para elucidar. Depois daquele meu processo lá, muita água rolou, fui vivendo muitas histórias, até que chegou uma história específica ali do ano passado, em que eu tinha umas dores na coluna, fui fazer uma ressonância magnética para saber, aí deu aquelas escoliose, não sei o quê, fazer fisioterapia, fortalecer a coluna, e o médico viu que tinha uns nódulos na minha garganta. Ele falou, vou te encaminhar para o endocrinologista. Beleza, mas isso aí é normal. Não era. Era um tumor maligno. Na minha tireoide, que estava perfeita, os exames perfeitos, eu não tinha nada. Nada. Né? Foi por acaso. E engraçado que eu lembrei, gente, ó, já que vamos falar das intuições da vida, eu lembrei que antes de eu pedir a ressonância, eu soube de uma pessoa que tinha alguns sintomas do que eu estava tendo na coluna e porque ela tinha um tumor no pescoço, na vértebra. E ela descobriu e tal, e eu falei assim, nossa, será que eu tenho alguma coisa, algum tumor? Ó as ideias. E fui fazer o exame. E eu tinha, gente. E eu esqueci, eu fui lembrar agora, faz um ano. Esse mês, mês passado, dia 18 de junho, fez um mês que eu operei. Operei às pressas, eu falei, mano, como assim? A minha vida tá ótima, eu tô bem profissionalmente, tá tudo certo. Como assim eu vou tirar o negócio aqui, eu não vou poder falar? Eu trabalho com a fala, é o meu chakra laríngeo da expressão da minha essência, o que eu fiz comigo. Eu já comecei a cair na culpa. O que eu fiz comigo? Fui fazer as minhas terapias durante esse mês, correndo fazer as terapias. Obviamente descobri muitas coisas emocionais, muitas coisas que eu engoli. Mas em nenhum momento bateu revolta, bateu nada, assim, não derrubei uma lágrima. Eu senti uma força tão grande, porque eu falei assim, peraí, né, peraí. É para isso que você está vivendo todas essas descobertas na sua vida. Esse é o momento que você precisa usar isso. Né? Veio uma coisa superior, né? É para isso, então você vai viver isso. Não tem o que fazer. Você vai fazer essa cirurgia. Ok, não existe o que fazer. Então, durante esse tempo, vou procurar entender mais sobre mim, vou aceitar o processo. Fiz a cirurgia, deu tudo certo. Foi doído, fui entubada, dores, fiquei sem falar. Eu já tinha uma cicatriz aqui, o médico foi tentar fazer uma plástica, deu ruim, eu tenho uma cicatriz daqui a aqui, gente, não precisava disso. Então, além de tudo, eu já tenho uma cicatriz. Fiquei 45 dias para recuperar minha voz, até hoje é meio complicado eu falar muito. Foram 4 meses, eu não respirava direito. Para me adequar ao hormônio, foi um tempo também, até que eu fui fazendo algumas terapias complementares e aí adequou e tal. E nesse meio tempo, gente, eu nunca produzi tanto, eu nunca fiz tanta coisa. Eu, eu não sei, aqui, essa experiência mudou a minha vida.
Mudou. Hoje eu encaro as coisas de uma forma completamente diferente. Eu tinha um pouco de receio de falar sobre o que eu fazia. Eu venho do meio acadêmico-científico, né? Então eu tinha receio, poxa, o que meus amigos de faculdade vão pensar? Virou cartomante. Vai ler Gente, mão na é praça duro para agora. mim. Eu estudei em escola estadual, aquela coisa, a menina mais inteligente da cidade, todo mundo fala, Camila é inteligente, não sei o quê. Eu falo, gente. E eu moro numa cidade de 15 mil habitantes, gente, interior de São Paulo. Então, religiosa. E eu morria de medo. Eu não sei o que aconteceu, o que foi tirado daqui. Simplesmente acabou. Hoje eu tenho voz, hoje eu não tô nem aí mesmo, eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que ser feito. Hoje eu não me ofendo, né? Uhum. Então, quando a gente fala positivo e negativo, o que é positivo e negativo, né, gente? O que é positivo e negativo? Foi uma lição de vida que foi um baque, precisei levar uma rasteira, mas eu olho e falo, ainda bem que eu acordei. Uhum. Porque eu poderia não ter acordado, eu poderia estar choramingando. Sim. Eu tenho uma história muito parecida com a sua. Se as pessoas também quiserem ouvi-la, vamos lá. No lindíssimo ano de 2018, que foi o pior ano da minha vida, esse é o epíteto de 2018 para mim, o pior ano da minha vida, já tinha uma Maria, eu tava produzindo almofadas para meditação, era assim que eu ganhava meu dinheirinho, que não era suficiente, mas enfim, eu virei feirante. Tava lá acordando de madrugada, ficando, né, no Sereno. Eu moro em Curitiba, que é frio pra caramba, chove pra caramba, aquele inferno. Final de semana eu tava lá, tava participando de 2 ou 3 feiras e tava bastante desanimada. No começo de 2018 eu tinha ido para um outro retiro, acho que o terceiro, quarto retiro de Vipassana. E lá eu tive o insight de ensinar, que era no fundo o que eu sempre quis fazer, né? Mas numa das meditações que a gente faz lá em Adita, né, que você fica imóvel, eu estruturei o curso inteiro, assim, sei lá, em 20 minutos. Desceu, assim, psicografei o negócio. E aí eu continuei indo, né? E fui indo, continuei sendo feirante, trabalhando lá, ganhando muito pouco. Tava bastante desanimada porque as minhas vendas tinham caído bastante naquele ano, né, no começo do ano. Eu lembro que em maio tava super ruim. E aí, em junho, no Dia dos Namorados de 2018, eu sofri um acidente. Eu não lembro, eu perdi a memória, ainda é coisa de novela, né? Eu perdi a memória do acidente, mas um biarticulado moeu o meu carro, deu perda total no meu carro. Eu só sei disso porque eu vi fotos, né? Que foi gente tirar foto e apareceu no jornal, fiquei famosa, né? A desgraçada da Blaze Orn que Uma manda cadeia, a foto. hora da estrela, né? Sim. E eu perdi total a memória, só fui ver o meu carro quando fui buscar ele no Detran. Mas, enfim, a grande questão é que nesse acidente eu perdi a visão. Não é que eu fiquei cega, mas é que eu fiquei com diplopia. Deu paralisia num dos nervos do meu olho. E aí eu basicamente não conseguia enxergar. Para vocês terem uma noção de como é diplopia, a minha diplopia, além de tudo, ela estava na diagonal. Então, digamos que essa é a imagem certa e do meu outro olho estava assim, e uma ficava em cima da outra. Então, eu não conseguia enxergar porra nenhuma. Assim, eu não conseguia andar, eu não conseguia colocar pasta de dente na escova, eu não conseguia fazer nada. Porque se eu tampava um olho, que era a solução, né? Eu perdi a noção da profundidade, então andava ou como se eu estivesse marchando, ou andava tropicando, era horrível, e não tinha o que fazer, né? Ou eu esperava, porque se eu tentasse fazer a cirurgia antes, se tivesse uma evolução depois do meu nervo, eu teria que fazer uma outra cirurgia para corrigir a diferença entre as duas. Então eu tinha que esperar o meu corpo se recuperar sozinho, para daí fazer a cirurgia quando não tivesse mais recuperação e aí ter mais um outro período, né, de recuperação, né? E aí eu esperei de junho a dezembro desse jeito, minha vida congelou, eu não conseguia fazer mais nada.
Em dezembro, a minha visão ficou muito pior do que estava na época do acidente. Daí eu falei, meu, não tem mais como, pelo amor de Deus, né? Eu voltei no oftalmologista em fevereiro, fiz a cirurgia no final de fevereiro e ainda demorou mais um tempo para recuperar. Ela ainda não tá 100%, 2 anos depois. Mas aí o que aconteceu? A minha vida congelou, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia trabalhar, eu não tinha carro, não tinha mais nada, né? Eu só ficava em casa, feito uma pirata, né? Com o olho coberto. E aí eu falei, dentre outras coisas, né? Decepção amorosa horrorosa, um monte de problema familiar, problema de saúde, é aqueles anos que junta tudo. Aí até chegou uma época que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar? Sentei e chorei algumas vezes, mas tinha que fazer alguma coisa além disso, né? E aí, essa coisa que teoricamente seria horrível e que parou a minha vida e que me deu um monte de problemas, me deu cicatriz na mão e etc., acabou me dando o chute na bunda que eu tava precisando justamente para ir atrás do que eu queria, que eu sempre quis, que era ensinar as pessoas, né? Ajudar as pessoas nesse caminho da meditação. Então eu aproveitei que tava lá, não conseguia fazer nada, comecei a estudar muito mais do que eu estava estudando antes, né? E aí prestei concurso, passei em concurso para fazer parte de um coworking. Aí o negócio foi indo, né? Eu pegava um ônibus, ia até a puta que pariu, tropeçava inteira, carregando o computador, um monte de coisa. Mas era o que eu queria fazer. Era o que ativava, né, o foguinho para fazer as coisas, para ir em frente. E foda-se que tá difícil, vamos lá, é isso que eu quero fazer. Então, foi difícil? Foi horrível. Foi horrível. Eu não desejo isso pra ninguém. Evitem. Evitem ter O acidente de processo não é trânsito. romântico, não, né? Mas nem um Os pouco. processos de cair essas fichas aí que mudam a vida da gente não é romântico, não. Dói, dói pra Não. Oh, caramba. caralho, dói muito. Assim, se vocês puderem evitar ter acidente de trânsito, evitem. Se vocês puderem evitar ter diplopia, evitem. Se vocês puderem evitar um câncer, evitem. Mas Mas, se não puder, se faz não algum, tiver você vai jeito, fazer alguma coisa. sim. Porque no final das contas, eu sei que é um clichê horrível, mas é bom ao mesmo tempo, porque é o que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Então a gente poderia. Não é que a gente seja heroína, tá, gente? Não é a gente tá se colocando como, meu Deus, veja os nossos exemplos. Mas é que frequentemente nas nossas dificuldades que a gente ganha essa força, ganha esse impulso pra gente conseguir ir em frente. Pra gente perceber o que realmente importa pra gente e ir atrás. Tipo, cara, quase morremos. E aí? A gente vai conseguir, vai continuar a passeio na vida? É isso que a gente quer mesmo? Ou a gente quer fazer uma coisa que tenha sentido, que tenha a ver com o que a gente quer, com o que a gente é e tudo mais? Então, faz parte, E né? caiu essa ficha com essas dificuldades, mas outras dificuldades que a gente viveu, a gente reclamou muito e não aceitou. Tem coisas na minha vida que eu não aceito até hoje. Tem muita coisa para Sim. trabalhar, gente, né? Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês se conectam porque é o drama humano, a gente tem esses dramas e a gente não gosta de falar sobre as nossas vulnerabilidades, a gente não gosta nem de olhar para elas, mas elas são uma fonte muito grande de desenvolvimento se a gente quiser. E eu sou a louca dos sinais, né? Eu fico sempre buscando sinais né, e interpretações psicológicas quando eu tive que ficar sem falar, né? E a agenda bombando. Você virou As pessoas me Ariel, né, cara? procuravam, Você sua eu voz. não posso atender, eu não falo. E tendo que recusar, enfim. E eu pensei, tipo assim, qual é a mensagem? Cala a boca, A não é? mensagem fica quieta, Fui filha. fazer curso. Gente, eu desenvolvi palestra, workshop, eu desenvolvi um monte de coisa que, inclusive, vou usar hoje, atualmente, um projeto que eu quero fazer, e que naquela época eu nem imaginava, e hoje eu estou vendo que vou usar tudo isso, né? Vou repaginar. Aí quando você vê, poxa, não enxergava o mundo lá fora. O que de repente essa mensagem quer dizer? Olha para dentro. Então, assim, quando a gente consegue entender essas mensagens sutis, fica mais fácil. Fica mais fácil e a gente consegue ter um olhar positivo, apesar de toda a dor,
Gente, dói, acidente dói, operação dói, cirurgia dói, aquele sentimento de tipo, por que comigo? A gente vai ter isso, né? Ok, ok, só não vamos se apegar a isso. Vamos deixar a vida seguir, vamos pensar, poxa, tá, então tenho isso. Primeira coisa, aceitação. Não tenho que mudar, a situação é essa. Aceita. Segunda fase, o que, que eu posso fazer diante disso? Eu vou ficar 4 meses chorando, eu vou ficar tantos meses só deitada numa cama ou eu vou tentar fazer alguma coisa? Claro Gente, que e nem eu vou te sempre falar, eu dá. não parei. É um ano, eu não parei, eu não descansei. Uhum. Parece que peguei Mas uma coisa assim que não descansei. nem sempre dá também, né? Nem sempre a gente tá pronto, nem sempre a gente consegue encontrar essa força e também não é para fazer ninguém se sentir culpado porque não tá rolando. Mas é Não, que que nem eu falei. quando Tem coisa sente, lá quando atrás que a vem, gente não teve. É, mas quando exato, vem, quando vem aproveita. É tipo, e vai. você não se reconhece. Eu não me reconheci. Eu falava, peraí, cadê a reclamação? Porque eu sou essa pessoa também. Fui essa pessoa durante muito tempo e ainda sou em algumas coisas. Né? E quando não dá, para tudo. Chora. Uhum, Chora. Acabou de chorar? Acabou. Então levanta. É isso. sim. E também, várias vezes, né, como você falou, acontecem coisas ruins e a gente não processa, não tira nada delas. Por exemplo, para quem chegou agora, não conhece direito a minha história, eu também já sofri um AVC. Quantos anos atrás? Muitos anos atrás, 12 anos atrás. E eu não tirei absolutamente nada disso. Eu fiquei com a metade esquerda do meu corpo com uma deficiência motora. Eu poderia ter morrido. É, eu, deixa eu voltar um pouquinho na história. Quando eu tive AVC, já que a gente tá contando história, a gente tá muito Forrest Gump hoje, né? Quando eu tive meu AVC, eu tava fazendo meu mestrado, tava morando sozinha em Santa Catarina. E aí, numa bela madrugada, eu estava assistindo O Senhor dos Anéis, eu nunca vou esquecer. Peguei no sono e dormi no sofá. E quando eu acordei, tava dormente do lado esquerdo. Eu pensei, nossa, devo ter dormido torta, né? Comecei a dar uns pulinhos, assim. E não adiantou. Devo, nossa, tô tendo um AVC. Eu sabia que eu tava tendo um AVC. Alguma coisa, né? Alguma coisa neurológica. E aí, o que que eu fiz? Nada. Eu tinha uma viagem marcada aqui para Curitiba para visitar minha família. Eu falei, bom, já que eu tô indo para Curitiba mesmo, eu vou esperar uns diazinhos, acho que faltavam uns 4 dias, alguma coisa assim. E aí eu vou no médico lá em Curitiba. Por enquanto eu vou tendo esses problemas neurológicos, não é mesmo? Então, fui no cabeleireiro, cortei meu cabelo, levei minha gata no veterinário, dirigi, fiz um monte de coisa. Fiz mala, peguei ônibus, viajei 500 quilômetros, cheguei aqui. E aí, quando eu finalmente cheguei no hospital e fiz os exames, finalmente fizeram exames, porque lá em Santa Catarina falaram que eu estava impressionada, que eu não tinha nada, e daí não fizeram exames. Quando eu cheguei aqui, a médica fez e estava pálida quando veio falar com a gente. Falou: olha, você vai direto para UTI. As pessoas que estão com o mesmo quadro que você, ou elas estão em coma, ou elas estão tendo convulsão. Então você vai ficar aí e beleza, né? Então, tá bom. E daí eu pensei, eu lembro muito claramente de ter pensado isso na época. Nossa, eu vou ter muitas epifanias doidas sobre a vida e a morte, sobre a minha existência e sobre o quê, e não veio absolutamente nada. Foi muito anticlimático, assim, foi assim, nossa, cadê? Não, não é nessas situações que as pessoas vão descobrindo coisas a respeito delas e sobre a vida. Eu não descobri nada. A minha vida não mudou nada. Porque, bom, basicamente porque eu não tinha, ou não era o tempo certo, ou não tinha as ferramentas certas, sei lá, tem várias opções, né, pra deduzir por que não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada, não aconteceu absolutamente nada, né? Então, a gente, de certa forma, tem que estar aberto para essas mudanças, né? A gente tem que ter essa busca também para conseguir entender ou tirar alguma coisa dessas situações, né? Não é simplesmente porque elas acontecem e daí, tipo, vem.
né? Vem várias epifanias maravilhosas. Não, infelizmente não, né? Teve todo um processo antes, né? Já que você Uhum. está falando como coisas, né, que a gente tirou, eu sobrevivi a um incêndio. Meu Deus, Gente, essa live, ela não era para dar nisso. A gente só ia conversar. Eu não sei o que aconteceu, mas, a né, live vocês das vocês desgraceiras. estão Conte a aí, sua gente? também. Vocês estão aí? Vocês estão vivos? Ninguém tá sofrendo Algumas nada aí, pessoas né? já desistiram, mas Não, já se disse você que, quiser contar a né? sua desgraça, a gente tá aqui pra ouvir, gente. Então, mas eu era pequena, não me lembro muito bem, e tal. Isso foi problema para mim, porque eu tenho cicatrizes, né? Então, não são aparentes e tal, mas eu tenho. Olha, a pessoa tá chocada. Olha, eu tenho história, a Joide também tem. Vamos fazer umas lives assim, vamos montar Ainda uma mais com série. respeito. Olha, total. Gente, é rir com respeito, total. Eu já pensei, tipo, nossa, mas Deus tem um plano na sua vida. Eu penso, se não é me matar, realmente. Se o plano não Né? é me matar, alguma outra coisa ele tem. Mas, meu Mas Deus, eu era né? criança e tal. Mas, e eu tive muita dificuldade mesmo, e revolta e tal. E até hoje eu me trato a respeito disso. Tem coisas que eu não consigo ainda, né? E eu me sentia muito culpada. Poxa, mas eu sou terapeuta, eu tenho que ser perfeita. Como que eu vou atender as pessoas se eu não alcancei a plenitude até o momento em que. E eu pensei nisso quando eu tive que operar e tal. E eu pensei nisso, eu falei, peraí, eu conheço a dor, eu conheço os sentimentos, eu conheço a superação, eu conheço. Como que eu não vou poder ajudar os outros? Né? São humanos como eu. E muitos vão ter maiores problemas, outros menores, e cada um com a sua dor. E foi aí que eu percebi, poxa, eu posso ajudar sim. E posso continuar me ajudando e posso aprender com as histórias deles. Então é muito rico quando a gente se coloca nessa posição, que é a nossa posição natural de humano, vulnerável sim, e troca isso, né, com as outras pessoas. Todo mundo tem as suas histórias. A gente aprende muito com as histórias, é isso que conecta. Muito mais. Não vou desmerecer conhecimento, porque sou uma buscadora de conhecimento, até um pouco compulsiva, sempre fui. Mas o que eu aprendi com vivências e experiências, né, para colocar isso em prática e continuo aprendendo, também foi muito rico. Muito rico. E é isso que faz do nosso trabalho um diferencial, né? A gente não ser um robô de aplicação de técnicas ou de ensinar a parte teórica sem esse lado de vivência mesmo. Sim, sim. Gente, já foi Alguém meia tem alguma hora. pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Exato, já foi meia hora mais de live. As pessoas já estão desistindo. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, contar uma história, essa é a hora. Senão, a gente já vai encerrando a live. Também já deve ter ficado cansativo, 1h30 ouvindo a gente falar. Então, E se a vocês hora é quiserem essa. saber de mais histórias, nos sigam, nos acompanhem, porque vai vir, gente, vai vir. A gente vai escrever uma biografia, né, das desgraceiras. Eu costumo falar que a minha vida foi uma novela mexicana ruim. Então, tem muita história, Você é gente. Muitas mexicana também, histórias. inclusive. Ela é Sou. mexicana, gente. Sou. Não nascida no México, mas com a nacionalidade mexicana. Toda a minha família paterna é do Você México. vê como todos nós somos interessantes? Às vezes a gente olha, o que essa pessoa tem para me ensinar? Ah, ela é Uhum. mexicana, ela teve um AVC e tal, e teve. Que é incrível, né? E a Ensinar gente se desgraça. surpreende, não é legal? As histórias, a gente se surpreende. Quando a gente para ouvir o outro, ouvir, né? A gente se surpreende, a gente se conecta, a gente se identifica, vive as mesmas histórias, olha para a pessoa e fala, gente, ela sou eu. E tudo isso por acaso, a gente só tem que se permitir isso, né? Sim. Mas, bom, já que ninguém fala mais nada, eu acho que todo mundo já está Então, todos que cansadinho. precisam de E terapia, entram em contato comigo, uhum. Eu traumatizamos você. coloquei. Eu coloquei a arroba da Camila, mas é arroba Camila Pérez Terapias, isso, né?
Isso, Vocês podem entrar em contato com ela também, Camila com K. isso. A gente se vê no E não é meu Marezen. nome também, viu, gente? É o nome dela, mas é uma letra É uma diferente. numerologia, mas o meu nome é Camila Pérez, mas não é com essas letras. Temos histórias, Você então vê. acompanhe os nossos perfis que nós vamos contar muitas histórias. Meu nome não é Maria Zen, né? Como vocês sabem. A gente se vê no Maria Zen. Eu não sou humana, eu sou um extraterrestre. Exato, não, né? Isso eu não ia contar, mas tudo bem. A gente vai se vendo, né? Qualquer coisa, eu tô sempre aberta a conversa. Se vocês precisarem elucidar dúvidas a respeito de meditação, né? A respeito da minha área, eu tô sempre a postos também. Logo vai vir muita novidade aqui no perfil, mas, né? No tempo certo, eu contarei para vocês. E algo que eu quero falar: Uhum. meditação dá uma base, um apoio, façam. Só isso que eu tenho para dizer. Eu sou meio suspeita, né? Mas eu concordo com a Camila. Então, muito obrigada para quem aguentou até agora, ficar ouvindo tudo isso. Meu Deus, Obrigada, muita gente. história, muitas desgraças e etc. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Desgraças, é legal isso, né? E que trouxeram graças também, né? Uhum. Muitas graças. Me veio Então, um obrigada negócio a aqui. você, Camila, por ter aceitado o convite para a conversa. Eu acho que Obrigada foi pelo legal para todo convite. mundo, né? Foi. Então, obrigada, gente. Obrigada, a gente vai se vendo. Beijão para vocês e até mais. Tchau, gente.